e nós vamos iniciar a segunda aula, tá ok? Vamos iniciar a nossa segunda aula. Deixa eu separar aqui o que nós vamos utilizar para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula, ela vai falar sobre o corte do feltro espelhado. Por que que a gente usa esse espelho? O que que é o corte espelhado? Como que nós confeccionamos o corte espelhado? Por que que ele é feito? Então a gente já vai começar a colocar em prática, tá? Esse ponto muito importante, nós vamos começar a colocar em prática. E nessa aula aqui que a gente vai precisar, eu peguei aqui o molde de um bracinho, peguei uma tesoura, tá? Peguei aqui uma caneta, estão conseguindo visualizar bem? E aqui nós temos os nossos feltros, certo? Eu acredito que vai precisar dar um zoomzinho, tá? Na hora que eu for mostrar o do feltro, e eu vou explicar para vocês. O primeiro ponto é: o feltro, ele tem lado certo? Ele tem lado errado? Bem, a questão principal é que o feltro, ele tem dois lados, e os dois lados, eles são diferentes. Tem o lado certo e o lado errado? Então, eu acho que o certo é um lado mais liso, tá? Existem outras profissionais que gostam de utilizar o lado poroso, mas eu não recomendo porque ele dá mais bolinha, ele fica com um aspecto felpudo com o tempo e eu não gosto, mas vocês podem testar, tá ok? Não é uma regra, é uma exceção. Vocês testem e vejam qual o melhor lado para vocês. O que eu digo para vocês que é o meu lado certo, minha opinião, é o lado mais lisinho. E como que a gente vai identificar? Tem gente que olha e não consegue identificar. Tem feltros que a gente consegue com uma maior facilidade, tem feltros que levam um pouquinho mais de trabalho para a gente estar conseguindo visualizar esse detalhe. E basicamente, um lado ele é mais poroso. Consegue dar um zoom aqui? Ó, esse lado aqui eu vou colocar assim dobrado, que é para vocês conseguirem visualizar os dois lados, tá? Tá? Ó, gente. Ó, tá vendo? Ele tá dobrado aqui. Esse daqui é o lado mais lisinho, certo? E se vocês conseguirem visualizar aqui, ó, nós temos vários poros no meu feltro, certo? Ó, vários porozinhos. Esse daqui é o lado que eu acho que é o certo e esse daqui é o lado do avesso, tá ok? Você que vai definir qual lado que você quer usar. É importante saber isso daqui por quê? Porque a nossa peça, ela tem vários pedacinhos. Por exemplo, se você vai fazer um bonequinho, ele tem dois braços. Os bracinhos, eles são espelhados. Espelhados é o quê? Um tá de um lado e o outro tá de outro. Se você risca tudo igual no seu molde, você vai ter uma peça com poros para fora e a outra não. Então é interessante que a gente saiba esse detalhe para estar conseguindo confeccionar. Agora eu vou riscar aqui com vocês, que é pra gente fazer junto aqui, agora que vocês conseguiram visualizar como que se encaixa esse molde, por que, né, que existe isso, o que que acontece se eu não fizer, tá? Então eu vou pegar, eu vou riscar aqui, ó, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui. Vou riscar com a minha caneta fantasminha, ó. Aqui eu tenho o molde do meu braço, ó. Se tiver escrito assim no molde de vocês, braço 4 vezes, espelhar 2 vezes, quer dizer o quê? Que você espelhar 2 vezes é que você vai fazer 2 pedacinhos espelhados, tá? Então aqui, ó, eu vou riscar um, ó. O que seria o espelhado dessa minha peça?
Em vez de eu riscar assim, ó, o molde como ele tá, o espelhado, a gente vira aqui o meu bracinho, ó. A gente vira aqui. E aqui, ó, a gente risca com a caneta fantasminha, certo? Ó, risquei bem bonitinho, ok? E aí eu tenho o meu risco espelhado. Por que que a gente faz isso? Eu vou riscar mais um aqui de um tamanho que é para poder vocês entenderem como que funciona, tá? Pra gente fazer um bracinho, a gente precisa de duas partes que a gente vai unir essas duas partes e vai costurar. Ó, eu deixei riscado aqui 3 partes e agora eu vou cortar, tá? Ó, vou cortar essas 3 partes, que é para vocês conseguirem entender o que acontece com a montagem desse meu braço, tá? Como essa caneta é a fantasminha, a gente não precisa retirar a caneta, tá ok? Se vocês tiverem a caneta fantasminha, você pode cortar por cima aqui do meu risco, tá ok? Ó. Então eu posso cortar por cima. Só que se você não estiver utilizando a caneta fantasminha, você vai ter que vir aqui, ó, e retirar com a tesoura, ó. Aqui eu vou retirar um pedaço que é para vocês entenderem, tá vendo, ó? Quando a gente tá utilizando a caneta comum, ela tem que sair no meu corte, todinha, tá, gente? Então, ó, tá vendo, ó? Ela sai todinha nessa minha parte aqui, ó. Se eu cortar junto, também pode ser espelhado? Então, se você corta junto, você tem que se certificar que as partes que estão de frente, elas são iguais. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou terminar de cortar aqui e eu já vou mostrar pra vocês essa parte. Me lembra, tá? Que aí a gente já vai abordar pra quem gosta de cortar junto. Eu não gosto de cortar junto, principalmente peças pequenininhas, tá, gente? Por quê? Quando a gente trabalha uma que, se você tem essa tesoura pequenininha aqui de alta precisão, e não, principalmente se não for acerrilhada, se você começa a cortar muitas camadas do feltro, ele pode sair o fio com uma certa rapidez, tá ok? Outro ponto importante que eu não conversei com vocês quando eu defini as tesouras é que a tesoura, a gente não pode misturar a tesoura. Então, quando a gente está trabalhando profissionalmente, no começo a gente até dá uma misturadinha, né? Eu dei uma misturadinha, mas quando a gente começa a trabalhar profissionalmente, a gente não pode misturar as nossas tesouras de tecido, de feltro, de papelão. A gente tem que ter uma para cada funcionalidade, que assim vocês vão conseguir preservar a qualidade do seu corte, tá ok? Ó, cortei aqui, certo? Olha só, aqui eu tenho o meu bracinho com o lado poroso dos lados iguais. Lembra que eu risquei igual? Ó, é como se eu não tivesse espelhado o meu molde, ok? O que acontece? Se eu colocar aqui de frente, eles vão se encaixar, certo? Eu vou conseguir costurar, vou conseguir encher, só que esse lado aqui ele tá com poros e esse lado aqui ele não tá. O que acontece? Se eu cortar 4 do mesmo lado, costurar, os 2 lados, quando eu for montar o meu bonequinho, eu vou ter aqui um lado poroso e um lado liso, certo? Imaginem aqui que a gente já tem os bracinhos costurados. Se a gente cortou tudo de um lado só e a pessoa já tiver uma percepção maior assim de textura, né? Consiga observar melhor, vai ver que um lado tem textura e o outro não. Automaticamente a nossa peça não vai ficar com a mesma qualidade, ok? Ó, aqui eu tenho meu bracinho. Quando a gente corta espelhado, esse daqui foi o espelhado, que foi aquele modelo que a gente riscou de um lado e de outro, e a gente encaixa essa nossa peça, ela fica perfeitinha. Por quê? Porque tanto os 2 lados vai ter o lado lisinho
da nossa peça. Ó, eu vou terminar de cortar aqui e a gente vai ver, tá? Ó. Que aí, quando a gente pega e faz isso daqui, ó. Quando a gente fez aquele corte espelhado, tá? Ó, a gente tem poros e poros aqui, porque a gente riscou lá espelhadinho, virou o nosso molde. Quando a gente encaixa aqui um sobre o outro, para costurar, o que que acontece? Esse lado tá liso, eu vou virar, o outro lado tá lisinho também. Então, a nossa peça, ela vai ficar bonita em todos os lados, ela vai ficar harmoniosa também, tá ok? Ó, temos esse resultado. Agora, eu vou mostrar para vocês como que tem que ser feito no caso se você for riscar os dois moldes, tá? Os dois moldes. O primeiro passo é você se certificar qual lado é qual. O importante é o quê? Que as partes iguais, elas estejam de frente uma para outra, se você for cortar junto. Aqui, por exemplo, eu tenho o lado poroso. Se o meu lado poroso, ele tá pro lado de cima, o lado que tem que encaixar com ele aqui é o poroso também, tá? Ó, então vai ficar aqui dentro internamente poroso com poroso ou liso com liso, e as partes de fora elas têm que ser iguais. Então aqui eu tenho o lado liso e a parte de fora eu tenho o lado liso também. Aí a gente pode vir aqui, riscar o nosso molde. Eu venho aqui, eu risco esse meu molde aqui com a minha caneta. A gente coloca um alfinetinho, tá? Ó, deixa eu riscar aqui. Peguei uns retalhinhos só para nossa aula. Ó, gente, risquei aqui o meu braço, certo? Ó, tenho riscado. E aí a gente vem aqui, coloca um ou dois. É interessante que vocês coloquem alfinetes, que é para não correr, né? Na hora do corte. E aí vocês podem pegar e cortar essas duas junções. Eu não sou muito chegada nesse tipo de corte, tá, gente? Porque ele pode tirar o fio da nossa tesoura com mais rapidez. E por peças muito pequenininhas, você pode ter problema quando for cortar um dedinho ou alguma coisa assim, tá ok? Bem, gente, para riscar o feltro escuro, não tem segredo também. Eu vou riscar aqui no feltro claro mesmo, mas vai conseguir aparecer, tá? O feltro escuro, a gente usa a caneta gel branca, ó. Vou riscar aqui, ó, tá vendo? Olha como ela aparece bem. E no preto, no marrom, no azul marinho, nossa, ela aparece tão bem, ó. No rosa ela já aparece, tá vendo? No rosa ela já aparece. Nos feltros escuros ela aparece melhor ainda. Lembrando que se for a caneta gel, a gente tem que retirar na hora do corte. Se for a caneta fantasminha, não tem problema, ok? Ó, olha que bacana aparecendo aqui. Tá vendo? Qual a marca da tesoura de cortar? Então, a tesoura que eu gosto, que eu mostrei pra vocês, temos da Toque Cri, e essa daqui é da West Press. Essa de alta precisão é da West Press e essa daqui é da Toque Cri, que são os modelos aí que são mais avançados de tesouras. Tem um valor um pouquinho maior, uma custa em média de 45 a 55 reais, a outra custa em média de 28 reais a uns 35 reais, tá ok? Mas as duas, assim, elas são, valem o preço que a gente paga, tá, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu estou muito feliz com a presença de todas vocês aqui. E a nossa jornada do iniciante continua ao longo da semana. Amanhã estaremos presentes aqui no mesmo horário e seguindo o cronograma de aulas. Nós temos aqui embaixo o cronograma de aulas. Essas aulas também elas vão ficar disponíveis para quem for assinante do nosso portal do feltro. Tá ok? Se você ainda não faz parte do portal do feltro e quer
ter cursos incríveis ao longo desse ano, acesso aos cursos existentes da nossa plataforma também. Você consegue comprar aqui o nosso pacote anual para ter acesso por um ano, por R$ 24,90 em 12 vezes, tá bom? Indica a tesoura de picote, se quiser aqui do lado, e onde comprar. Então, essas tesouras aqui, se você quer comprar ela no Brasil, quem vende nesse modelo que eu sei que tem corte é a Caclen, tá? A Caclen, ela vende aqui. Ela não é uma tesoura que tem marca, porque a embalagem dela vem escrito em chinês, eu não saberia passar para vocês o nome. Todos esses modelos de ondulação, de picote, vocês conseguem encontrar com ela, ok? Ou então no AliExpress. Bem, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Teremos mais amanhã. Espero por todas vocês. E ao longo dessa semana vocês vão ter dicas incríveis, técnicas incríveis para você que está começando e está trabalhando com filtro, você que já começou, quer ver se a técnica é diferente, se vocês se adaptam a uma forma diferente. Às vezes a gente encontra, vê fazendo diferente e acha mais fácil. Então eu espero que todas vocês estejam presentes aqui comigo ao longo dessa semana. Um grande beijo, um grande prazer estar com vocês aqui e tchau, tchau!